Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Armazém aqui pela Lux TV, emissora parceira do canal Futura. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o livro Mulheres do Interior, que foi lançado no último sábado na Casa das Artes, em Bento Gonçalves. Mas antes de bater um papo com as autoras do livro, você já sabe, a gente confere a agenda do Armazém. A banda Cuscubaio faz show no Aristos nesta quinta, a partir das 10 da noite, em Caxias. Os ingressos antecipados custam R$10 e estão à venda no DA de Biologia da UX. Gabriel Pensador se apresenta em Caxias no dia 21 de junho, na Unid Master Hall. Os ingressos variam entre R$30 e R$70 e estão à venda na loja Hip, Posto Comboio e no site blueticket.com.br. Lulu Santos faz show na Serra, também no dia 21, nos pavilhões da Festa da Uva, a partir das 11 da noite. Os ingressos variam entre R$30 e R$1.000. Os postos de venda são as lojas Ferraro e a Escola de Idiomas Skill, em Caxias, Bento e Farroupilha. Mesas à venda na Morfine. O Roupa Nova faz show em Caxias no dia 12 de julho. A banda se apresenta na Unid Master Hall às 11h30 da noite. Os ingressos variam entre R$35 e R$100. As entradas estão à venda pelo site blueticket.com.br. No Armazém Ensaio de hoje, a gente fala sobre o livro Mulheres do Interior, que foi lançado sábado na Casa das Artes, em Bento Gonçalves. Nada mais justo do que a gente receber as meninas, aqui autoras do livro. Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Tudo bem. Sejam bem-vindas aos estúdios aqui da UX TV. Gente, seguinte, gostaria de saber como é que iniciou essa história de querer montar um livro com um tema um pouquinho diferente, né? Pelo menos eu nunca tinha visto nada parecido aqui na região. Fernanda, vou começar com ela. A ideia surgiu de outros trabalhos que eu e a Marcele já tínhamos feito juntas e onde se destacaram as mulheres. E aí, então, numa conversa, num bate-papo, né, de trabalho, surgiu a ideia de a gente fazer um livro nosso, por conta nossa. E qual é a temática do livro, Marcele? É Mulheres do Interior. Eu gosto de dizer, todo mundo nos pergunta, né, de onde veio essa ideia, né, de Mulheres do Interior, por que falar das mulheres do interior, né? A ideia veio do interior. O interior aqui de toda a Serra Gaúcha, ele é muito rico, tanto em histórias quanto em personagens e, sobretudo, as personagens e histórias femininas, né? Então, eu costumo dizer que o que a gente fez não foi ter uma grande ideia. É uma ideia muito simples, que está embaixo do nosso nariz, o interior está aí, né? Então, o que a gente fez foi simplesmente enxergar esse interior, que passa despercebido para muitas pessoas, e dar um formato bacana, que é esse de livro, com um texto bastante atrativo, linkado com imagens bem chamativas para atrair o público leitor para esse assunto que é tão bacana e muitas vezes desvalorizado, que é o interior e o universo feminino que está presente no interior da Serra Gaúcha. Cada uma fez uma parte diferente aí do trabalho, como é que foi isso? Isso, eu iniciei fazendo a parte burocrática do projeto, né, porque ele é feito através da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, federal. E então, depois de aprovado o projeto, as duas juntas, né, a gente correu atrás da captação dos patrocinadores e eu fui responsável pela parte das entrevistas. Eu busquei as entrevistadas, as personagens que ajudaram a compor o livro. E aí, na sequência, entrou a Marciele com a produção dos textos. Como é que foi produzir esses textos, Marcele? Foi desafiador, porque chegou até mim, através da Fernanda, uma matéria-prima primorosa, assim. As entrevistas estavam riquíssimas, eu ia lendo, assim, não acreditava nas histórias que estavam aparecendo, e foi desafiador para tentar fazer a costura, uma costura bacana, com tantos temas e tantas histórias divertidas, emocionantes, impactantes. A gente fala de alguns tabus que foram vencidos por essas mulheres, religiosos, sexuais, só para citar alguns exemplos, né? Claro. Então foi desafiador nesse sentido, mas foi delicioso fazer, porque é cativante, assim, narrar a história dessas mulheres é muito emocionante, assim, e é o que a gente está passando nesse livro. A gente espera que as pessoas, ao folharem as páginas, que as pessoas se emocionem, assim, entrem nessa história e que também sirva de exemplo para que as pessoas continuem, não necessariamente para fazer um livro ou um documentário, mas que as pessoas conversem com essa
essas pessoas riquíssimas, né? Com essas personagens riquíssimas que estão no interior, com histórias muito bacanas para compartilharem ainda. As nossas entrevistadas, elas têm entre 50 e 96 anos. Nossa. A de 96 anos faleceu logo depois de ter dado entrevista, né? Então, o meu pedido, o meu incentivo, o nosso incentivo com esse projeto é de que as pessoas ouçam essas histórias, independente de fazer, de transformar elas num trabalho desses, mas que daqui a pouco tire uma tarde para ouvir um noninho do interior, uma noninha, né? Para poder perpetuar essas histórias. Muitas histórias que a gente registrou no livro seriam perdidas se a gente, em pouco tempo, se a gente não tivesse feito esse projeto. Porque as pessoas estão falecendo, estão com idade avançada, e histórias riquíssimas da colonização italiana e polonesa aqui da Serra Gaúcha, que é o que a gente aborda no livro, Sim. Entre os Causos, estão sendo perdidas. E do próprio modo de viver do interior. Sim. Vamos mostrar o livro enquanto eu mostro o livro para o Ferrão. Vamos explicar como é que surgiu aí a necessidade de repente, fazer um projeto com o incentivo do governo Lei Rouanet. Foi demorado, né, meninas? Foi mais de um ano de trabalho, né? Entre escrever o projeto, todas as etapas, né? Que até chegar no livro, finalmente, foram 1 ano e 4 meses, praticamente, de trabalho. Mas vem sendo etapa por etapa, buscando, lutando, muito trabalho, mas um ótimo resultado. Vamos passar os contatos de vocês, de repente um Face, um telefone aí para quem ficou curioso, quer saber como de repente adquirir o livro também, meninas? Sim. Então, nós temos um conteúdo adicional que está na nossa fanpage, na fanpage do livro no Facebook, é Mulheres do Interior, a fanpage. Então, muita foto bacana foi produzida e não coube no livro. Muito conteúdo também ficou de fora. Então, a gente já está umas 2 semanas postando conteúdo adicional. As pessoas estão curtindo bastante, a gente convida mais pessoas a acompanharem o conteúdo lá. E quem quiser adquirir o livro, então, pode encaminhar um e-mail para mulheresdointerior@gmail.com. Fácil assim, tá? Isso. E nós temos o site também, que é www.mulheresdointerior.wordpress.com. E lá também tem uma sinopse dos capítulos, tem galeria de fotos, assim, já dá para ter uma ideia do que é o livro. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Tô louca para dar uma folhada no livro já depois. Muito obrigada mais uma vez, sucesso para vocês. Continuem aí investindo em histórias bacanas como essas, né? Obrigada, a gente que agradece. Obrigada pelo espaço e por poder estar compartilhando essas histórias com o público de vocês. Imagina. Gente, o papo tá bom, mas o programa chegou ao fim. A gente se vê numa próxima, você já sabe. Até mais. Tchau, tchau.